João capítulo 15, verso de número 1. João capítulo 15, verso 1, nós vamos ler até o verso 11. Vamos ler a palavra do Senhor antes de nós cearmos juntos. Diz assim, João 15, verso 1: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo, queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vamos orar? Então nós oramos a Ti, ó Pai, colocando as nossas vidas diante do Senhor, nessa celebração tão importante para nós, ó Pai, que marca a Sua ressurreição, o domingo da Sua ressurreição. Esse domingo para nós, ó Pai, é uma data memorável, é uma data que representa muito para nós. Fala o nosso coração através da Sua palavra. Antes de nós celebrarmos a ceia, prepara o nosso coração, ó Pai, para as certezas, para as confianças, ó Pai, que precisamos ter em nosso coração, na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, as nossas falhas, livra-nos de todo mal, que o nosso coração e a nossa mente estejam cativas ao Senhor nesse momento, para que possamos ouvir a Tua boa palavra, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Essa série tem sido muito importante para nós, que a gente está se dedicando, de fato, nos últimos momentos da vida de Jesus, no último domingo, no próximo domingo, na verdade, né? Nós vamos encerrar a série no capítulo 17, a oração final de Jesus, e a gente tem olhado para o Evangelho de João e percebendo essas últimas conversas que Jesus tem com seus discípulos, né? Nosso único desejo é que o nosso coração realmente se prepare, né, para o que significa para nós o dia de hoje. No último domingo, de maneira proposital, a gente viu a continuação desse texto que nós acabamos de ler, onde a gente viu resultados, fomos encorajados a amar mais a Cristo e também as outras pessoas. Vimos esse imperativo, né, essa ordem de que uma amizade com Jesus, um relacionamento com Jesus, importa em amor aos outros e também obediência à Sua palavra em primeiro lugar. Nós vimos que Cristo está nos falando sobre o amor ao outro como se fosse essa extensão da obediência a Deus. A obediência a Deus que não é revelada apenas pelos ritos, pelas formas, por aquilo que lemos na Sua palavra, mas também pelo amor que nós temos pelos outros. E o início desse texto que nós vamos ver hoje, a gente vê de que maneira isso é possível. De que maneira é possível, então, nós desenvolvermos esse amor pelo outro, de que maneira é possível nós permanecermos, de fato, em Cristo. Jesus nos orientará nesse capítulo, irmãos, sobre algumas verdades que precisam estar bem claras no nosso coração. É isso que a Páscoa é. Ela celebra essas verdades que precisam estar fincadas no nosso coração durante todo o ano. Evidente que a ressurreição de Jesus comprova para nós a veracidade das Suas palavras, a ressurreição de Jesus comprova para nós a veracidade das Escrituras, nos lembram que o sacrifício de Jesus foi único e Ele é suficiente. A Páscoa nos demonstra que nós já temos
todo o alimento necessário para a nossa existência, tudo que nós temos baseia-se em Jesus. O cordeiro foi imolado como numa grande refeição, o cordeiro está sobre a mesa e nós temos todo o alimento que nós precisamos. Amém? Esse texto que nós lemos, Jesus usa uma metáfora muito conhecida dos judeus, figura da videira, e o que Jesus quer é exemplificar o tipo de relação que os seus discípulos deveriam manter com Ele mesmo após a sua partida. Lembre-se, né? O nome dessa série são Últimas Palavras, esse é o nome. Nós estamos ouvindo as últimas palavras de Jesus antes da sua partida. Jesus está falando com seus discípulos no final da sua trajetória aqui na terra, que maneira, que tipo de relacionamento os discípulos deveriam manter com Ele após a sua partida. Atente para isso. Nesse momento aqui, onde a morte de Jesus era praticamente uma certeza, os discípulos poderiam ter muitas tentações ao seu redor. Os discípulos poderiam estar com muitas preocupações no seu coração. Pense, se Jesus está partindo, se Jesus não estar mais com eles, os discípulos poderiam ser tentados, inclusive, a deixar os ensinamentos de Cristo, a retornarem, por exemplo, para a lei de Moisés. Com a morte de Jesus, eles poderiam se sentir tentados a também abandonar o seu apostolado, o seu ministério. E eles então abandonarem uns aos outros, fugirem cada um para um canto, não defenderem mais a fé que eles estavam defendendo, porque o seu mestre estava ali à frente e agora eles não estariam mais. E veja, Jesus está preparando os seus discípulos com as suas palavras finais para que eles vivam com Ele após a sua partida. De que tipo de relacionamento Jesus está falando? E veja que hoje aqui estamos eu e você, também sem a presença física de Cristo, e essas palavras de Jesus podem nos encorajar a nossa vida nos dias de hoje. De que maneira devemos nos apegar a essas verdades para vivermos de maneira que o Pai seja glorificado em Cristo Jesus. Jesus, sem dúvida nenhuma, está dizendo que nós precisamos nos apegar a Ele para nós prosseguirmos. Precisamos desse texto entender que em Cristo, aquele que é a nossa videira verdadeira, nele está tudo o que nós precisamos. Veja que essa figura que Jesus usa não é sem sentido, porque a videira é um símbolo muito comum para Israel, era um símbolo muito comum para Israel. No Antigo Testamento era muito comum essa figura, mas não comumente associada como a gente acaba associando hoje depois de João, no capítulo 15. Vamos falar um pouco sobre isso. Nesse texto Jesus declara que Ele é a videira verdadeira. No Antigo Testamento, sempre que a figura da videira era mencionada, ela era mencionada em relação ao Israel, ao povo de Israel histórico. Nós falamos sobre isso aqui na nossa série sobre Romanos. Aquele Israel histórico, aqueles que nasceram em Israel. E sempre que a videira era referida ao povo de Israel, ela não era referida a sucesso, mas sempre a fracasso. Não sei se você já atentou para isso. Sempre que essa figura da videira era associada ao povo de Israel, era associada ao seu fracasso em produzir bons frutos. Era sempre sobre uma videira seca, uma videira que era estéril. E Jesus está aqui dizendo, usando essa figura, nos dias finais da sua vida, dizendo que agora Ele é a videira verdadeira. Não tenha dúvida que Jesus está nos dizendo que só Ele pode produzir frutos verdadeiros que nos levam à salvação. Vejamos o texto, olha o verso 1 comigo. Vamos olhar novamente para ele. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Veja, Jesus está falando para aquele povo que sempre foi considerado uma videira fracassada. Aquele povo sempre ouviu, sempre foi referido a eles que eles eram uma videira com maus frutos. E Jesus agora está dizendo, olha o verso 1, acompanhe na sua Bíblia: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também, aí ele joga para nós a responsabilidade de ramos, não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Acompanhe ainda comigo uma outra figura relacionada à videira que era usada pelos profetas. Os profetas sempre usaram a figura dos tanques de vinho transbordando para descreverem a bênção de Deus sobre o povo. Sempre foi assim no Antigo Testamento. Se havia sobra, se havia muito vinho, era sinônimo de alegria, era sinônimo da bênção de Deus sobre o povo. No entanto, quando o vinho estava em falta, era uma evidência da disciplina de Deus sobre o povo. E o lagar, né? Não sei se você sabe, onde a uva era amassada, quando o povo de Deus era considerado estando num lagar, os profetas estavam dizendo que o povo estava sob o julgamento divino. Era uma figura do julgamento divino quando o povo estava ali sendo amassado como uva. Se havia excesso de vinho, a bênção de Deus estava sobre o povo, mas se havia falta, evidência da disciplina de Deus. Então, os profetas comparavam sempre, no Antigo Testamento, o povo de Deus a uma vinha, a uma videira. E quando os profetas faziam isso, o povo era cobrado da sua desobediência. O povo era cobrado da sua infidelidade. Nós vemos isso em Ezequiel, nós vemos isso em Isaías. Por que eu estou falando sobre isso, antes de nós de fato entrarmos nesse texto? Porque esse era o conceito sobre videira que os discípulos tinham na sua cabeça. Em toda a Escritura, a videira sempre se referia à nação de Israel, e aqui agora Jesus assume esse papel. Jesus está dizendo, olha, o que vocês erraram como videira, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Em João nós também vemos Jesus assumir, dizendo que Ele é o verdadeiro alimento, Ele é o pão vivo que desceu dos céus, Ele é o pão verdadeiro. E Jesus assume agora que Ele é a videira verdadeira. Desculpa se parece um pouco repetitivo tudo que eu estou falando, mas é exatamente essa figura que estava na cabeça daqueles discípulos. Portanto, o que tudo isso pode significar para nós nesse domingo de Páscoa? Muitas coisas. Primeiro que, para os cristãos, para os discípulos de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Jesus, é a fonte original de toda provisão. É isso que a Páscoa significa para nós. Ele é a nossa fonte de toda provisão. Veja como é maravilhoso pensar nisso, como é maravilhoso perceber essa realidade desse texto, porque pense, se a falta de vinho é sinônimo de escassez, se a falta de vinho é sinônimo de julgamento, se a falta de vinho é sinônimo da disciplina constante de Deus, Jesus está dizendo, em mim as uvas nunca faltarão. Não acabará o vinho se vocês permanecerem em mim. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. O que Jesus quer dizer com isso é a declaração clara do que é o Evangelho. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, em mim a ira de Deus foi plenamente satisfeita. É isso que Jesus está dizendo quando ele assume esse papel. Jesus está assumindo um papel de redentor ao falar isso para os seus discípulos.
Ora, Jesus, como você pode dizer isso? Nós sempre fomos considerados como as videiras, aquelas que não deram certo, os frutos que se estragaram. Sempre essa figura foi usada para nos levar ao lugar onde as uvas eram amassadas e a nossa vida estava debaixo da disciplina de Deus. Olha, Jesus está falando isso antes da sua partida. Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira. Jesus está anunciando que então Ele vai prolagar em nosso lugar. Ele está dizendo que um sacrifício será feito. Ele será o verdadeiro Israel. Jesus está dizendo que o que acontecerá com Ele naquela cruz acontecerá de uma vez só. De uma vez só o seu sacrifício pagará os nossos pecados de uma vez por todas. Essa é a celebração que nós precisamos comemorar no dia de hoje. Se para os discípulos a questão da videira sempre foi sinônimo de julgamento, Jesus não está alterando esse papel. Ele só está dizendo que eu agora sou a videira verdadeira, eu vou para o julgamento. Perceba que a afirmação ousada que Jesus está dizendo, que a afirmação ousada Jesus está fazendo ao dizer que Ele é a videira. Ele está assumindo para si o papel de verdadeiro Israel. Porque você sabe, antes desse exemplo de videira, só se referia a Israel. E tanto nas nossas vidas, quanto o verdadeiro Israel histórico, nós sabemos quais foram os frutos que o Israel histórico, o Israel da Bíblia, produziu. Nós sabemos que tipo de uvas a videira que era Israel produziu, que eram apenas uvas amargas. E não apenas isso, eu e você também sabemos quais frutos eu e você podemos produzir. Por nossa própria conta, nós bem sabemos que tipo de frutos nós podemos produzir. E sabe o que Jesus está dizendo então? Eu sou o verdadeiro Israel de Deus. Eu sou o servo de Deus. Jesus está nos dizendo, meus irmãos, com essa afirmação de que eu sou o único que poderá satisfazer plenamente a ira de Deus sobre o seu povo, por causa do seu pecado. Muitas pessoas usam esse texto unicamente com a mensagem dizendo que nós devemos permanecer em Jesus. É óbvio que isso é uma verdade, mas essa não é a única verdade desse texto. Veja, Jesus não está apenas dizendo que nós devemos permanecer nele. Jesus está proclamando que Ele é a única e perfeita resposta a Deus em nosso nome. É por isso que nós falamos que Ele assumiu o nosso lugar. E agora nós podemos viver a vida que pertencia a Ele. De maneira mais clara, Jesus está dizendo, quando Ele diz, eu sou a videira verdadeira, antes da sua morte e ressurreição, o que Jesus quer dizer é, olha, eu estou fazendo o que você não pode fazer. Eu serei naquela cruz o que você jamais conseguirá ser. A gente precisa dessa compreensão para entender o que o Evangelho faz. Porque senão nós podemos confundir qualquer resultado com resultados do Evangelho. O Evangelho não trata sobre resultados. Não é sobre coisas que vão acontecer. É sobre coisas que já aconteceram. Sobre coisas que já foram feitas. É por isso que nós não podemos concordar de que o melhor de Deus está por vir. Ele veio. Ele ressurgiu. Esse é o fato que Jesus nos representa. Ele foi para aquela cruz, para aquele lagar, onde ele seria amassado, ele foi em nosso lugar. Por isso ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo que nós não seríamos capazes de cuidar da nossa própria vida. Nós não seríamos capazes de produzir frutos que seriam agradáveis a Deus.
Não seríamos capazes de apresentar obras justas diante de Deus para que Ele nos livrasse então da culpa, para que Ele nos livrasse da sua ira. E Jesus está dizendo: eu vou fazer naquela cruz com a minha vida aquilo que você jamais conseguiria fazer com a sua. Essa é a mensagem de Cristo. E Jesus, na verdade, não está declarando apenas o seu amor por nós, mas também a sua divindade. Eu sou aquele que entregará a Deus um fruto agradável. Eu sou aquele que enfrentará a morte. Eu sou aquele que entregará a Deus um fruto agradável de justiça. E eu farei isso por você. E Jesus está nos dizendo: e está tudo bem, porque eu sou Deus, porque eu sou a videira verdadeira, que entregará frutos verdadeiros ao Pai. Quando eu digo que sou a videira, está dizendo que a minha morte e o meu sacrifício serão obras justas que eu apresentarei ao Pai em seu lugar. Quando entendemos isso, irmãos, a Páscoa faz sentido. Porque a gente pode cair no erro de apenas ser uma data imemorial. Essa é a data que Jesus morreu e Jesus ressurgiu. E a gente lembrar dessa data com algum sentimento de cuidado do Cristo sofredor. Ou então a gente olhar para essa data com alguma lembrança rancorosa e triste. Nossa, ele morreu. Vamos lembrar que ele ressurgiu e foi só isso. Não. Essa é uma data memorável e vitoriosa. Se de fato entendermos isso, a Páscoa faz sentido, o Evangelho é muito mais. Eu sou a videira verdadeira. E quando Jesus fala isso, quando ele assume esse papel, sem dúvida ele está dizendo que ele é responsável pela vida. Então sim, nós podemos seguir dizendo que se você permanecer nele, ele alimentará você plenamente, como uma árvore alimenta um ramo. A Páscoa, meus irmãos, nos relembra que é hora de vermos Jesus cuidando das nossas vidas, cuidando de quem nós somos, olhar para Jesus e ver que de fato Ele é o autor das nossas histórias. Portanto, pergunto-se nessa manhã: será que nós estamos com as nossas vidas no controle de Jesus? De fato, Ele assumindo o controle? Ou eu e você estamos assumindo o controle dia após dia das nossas vidas? Jesus é a videira verdadeira, Ele está dizendo isso. E essa afirmação precisa nos trazer liberdade. Por sabermos que a nossa vida está nele. Então nós seremos cuidados pelo Pai. Seremos alimentados por Cristo. Portanto, nessa Páscoa, avalie algumas das lutas que você tem travado. Talvez sejam lutas desnecessárias, porque elas provavelmente devem estar fora dos planos de Deus. Avalie se são lutas mesmo que você deve lutar. Avalie o seu nível de ansiedade, se de fato isso está ajustado com a sua fé. Se Jesus é a videira verdadeira e nós estamos ouvindo sobre isso nessa Páscoa, nós também estamos ouvindo sobre provisão. Cremos de fato que tudo que nós temos e somos, que toda a provisão das nossas vidas virá de Deus. Será que nós cremos nessa verdade? Ou só cremos nessa verdade
quando nos convém, quando a gente não tem mais o que fazer, quando a gente já se envolveu num monte de problemas e não sabe como sair. Avalie se você não está tentando assumir o controle de coisas que deveriam estar nas mãos de Deus. Você precisa sentir essa liberdade de ter a sua vida totalmente no controle do Pai. Sinta que há uma certa leveza a despeito dos problemas. Isso é impressionante. Dificilmente um cristão saberá explicar isso. Essa paz que acontece e funciona a despeito dos problemas que a gente está enfrentando. Eu não sei como a gente pode explicar isso. Não há um livro sequer que traga uma explicação real e matemática, crítica, exaustiva sobre aquilo que vemos na Bíblia ser chamada da paz que excede a todo entendimento. Porque a paz de Deus não é a paz que a gente vê no cemitério, né? Nada acontece, se alguém se mexe, acabou a paz, né? Se ali está alguém que está deitado, se mexe, a paz acabou, né? Não vai haver mais paz, todo mundo que estiver vivo vai sair correndo. A paz de cemitério, nada acontece. Essa não é a paz que a Bíblia promete. A paz em Cristo não é essa ausência de guerras, não é a ausência de lutas, mas é uma paz que coexiste com o luto, com a dor, com as lágrimas, com as guerras, os problemas. Só os cristãos sabem o que é isso. Portanto, sinta essa leveza de, ao mesmo tempo que enfrentamos lutas, saber que tudo está consumado. Nada fugirá do plano de Deus nas nossas vidas. Você tem isso? Diminua o seu grau de ansiedade, seu grau de desespero. A nossa vida está no controle de Deus, os seus planos se cumprirão. Crer na soberania de Deus é ser levado ao descanso e não ao estresse. Ser levado ao descanso e não ao estresse de coisas que ainda não aconteceram. Calma o seu coração nessa Páscoa, por saber que o nosso Senhor fez tudo. Estar na videira, permanecer na videira, não é apenas lembrar que Jesus é a fonte, mas também é sobre o fato de que podemos descansar completamente nele. É evidente que a vida cristã é uma luta constante. Mas perceba, não é uma luta pela salvação, não é uma luta para conquistar a atenção ou o amor de Deus. Você já tem tudo isso. Deus não nos ama pelo mais do que fazemos. Sinceramente, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, porque Ele já fez tudo. E o contrário também é verdade. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Ele já declarou todo o amor dele por você. A vida cristã é uma luta, mas não é uma luta por salvação, não é uma luta pela atenção ou pelo amor de Deus. Estar na videira é descansar plenamente nele, porque Ele tudo fará. Essa é uma das mais incríveis declarações do Evangelho que nós temos na Bíblia, está aqui em João 15. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que produzirá frutos verdadeiros diante de Deus, por você. Jesus está dizendo para nós: eu sei que você não conseguiu, eu sei que você não conseguirá plenamente ser frutífero de uma maneira que agrade totalmente a Deus, mas Jesus está dizendo: eu sou
Eu sou a videira verdadeira para a sua salvação, então descanse em mim. Se permanecermos na videira verdadeira, cumpriremos o papel dos ramos de uma árvore. Nós sabemos quais são os papéis, qual é o papel, perdão, dos ramos de uma árvore, que é dar frutos. Você sabe que um ramo por si só não pode dar fruto. Ou seja, por nós mesmos não podemos fabricar nada. Um ramo fora da árvore, nós sabemos qual é o final. Nós sabemos o que vai acontecer com ele. Nós não podemos tentar construir a nossa vida sem Cristo. Seria o mesmo de que arrancássemos um galho de uma árvore e acreditarmos que ele viverá por si só. Essa é uma imagem que nós já sabemos qual é o fim. Todos nós sabemos o que vai acontecer com um galho cortado, lançado à sua sorte. Sabemos que o seu fim é a morte. Será que está claro para nós o que Jesus quer nos ensinar? Como que nós poderemos construir a nossa vida sem Cristo? Essa é uma advertência, irmãos, que devemos assumir. Podemos estar aqui ouvindo algo sobre Jesus e ao sairmos daqui, vivemos a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Em segundo lugar, permanecermos na videira. Se permanecermos na videira, daremos frutos. Se não damos frutos, não cumprimos o nosso propósito. Sozinho, eu e você seremos frágeis, infrutíferos. Não poderemos gerar vida por nós mesmos. A pergunta é: por que você então está tão longe? Por que você está tentando desenvolver a sua vida sem Cristo? Com seus próprios ensinamentos, com a sua própria filosofia, com aquilo que você acha apenas. Cuidar da videira, irmãos, é trabalho do agricultor, é trabalho do pai para que os ramos produzam mais. Então nós entendemos que muitas atuações de Deus na nossa vida são benéficas, são podas para que cresçamos mais, para que possamos produzir ainda mais fruto. Vejamos que há algumas situações hoje na nossa vida que a gente precisa ver como provisão de Deus. Alguns cortes, algumas faltas, algumas dificuldades, alguns problemas. Interessante observar que quando a gente olha para uma videira, não sei se você já teve essa grata satisfação, né? Ver um pé de uvas, você olha e vê que muita coisa ali, né, que sobe. Não gera madeira nobre, dependendo do tempo do ano, nem sombra tem, não serve nem para lenha, a não ser alguns poucos gravetos que possam cair. Não faz tanta sombra como outras árvores fazem durante o ano inteiro, mas a videira tem algo especial que a gente precisa estar atento, que é gerar frutos. E os seus frutos são benéficos. Veja que essa imagem que Jesus está criando, apontando que nós devemos dar frutos que glorifiquem o Pai. O que Jesus quer dizer é que com a sua saída, com a sua partida, o Pai continuará trabalhando na vida dos discípulos para que permaneçam em Cristo e produzam ainda mais frutos. Essas últimas palavras, Jesus mais uma vez confirma para nós que nós não estaremos sozinhos. Do verso 9 em diante, acompanhe na sua Bíblia, nós vemos de que maneira nós podemos produzir muito fruto. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai
e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vejam, não tenha dúvida de que permanecer em Cristo é uma questão chave desse ensinamento. Porque se nós que somos ramos, sem a videira não há vida. Não podemos esquecer dessa constante de que devemos frutificar. E há muitas maneiras de fazer isso. Nós precisamos e podemos frutificar levando pessoas a Jesus. Isso é óbvio. Porque se dermos frutos, outras pessoas serão alimentadas e procurarão a fonte de onde vem o nosso alimento. Em outro lado, e em segundo lugar, devemos também estar frutificando e crescendo na nossa santidade pessoal. Não há possibilidade de permanecermos na videira e não caminharmos em santidade. Deus nos santifica e nós nos apresentamos a Ele, dia após dia. Terceiro ponto, nós também podemos e devemos demonstrar os frutos do Espírito na nossa vida. Amor ao próximo, amor uns pelos outros, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade. Não é uma lista exaustiva ou uma lista que nós devemos escolher um ou outro. Nós devemos persegui-los. Nós devemos estar em busca desses frutos. E não podemos esquecer que isso só será possível se nós permanecermos em Jesus. Sem Ele nós nada podemos fazer. Eu desejo que nessa Páscoa você saiba que permanecer em Cristo é uma ordem, é um imperativo, não é uma opção. Permanecer nele é vital para a nossa salvação, para a nossa vida. Permanecer em Cristo é vital para produzirmos frutos. Permanecer em Cristo em obediência é a evidência de que somos discípulos de Cristo. Ser discípulo de Cristo não é concordar com o número de verdades, é de fato segui-lo. Permanecer em Cristo também é vital para experimentarmos o amor de Deus e o fluir do seu amor através de nós. Ou seja, permanecer em Cristo é obedecer. Obedecer. Veja aqui, desculpa. Nós não estamos falando apenas sobre fazer mais para Deus. Não é sobre isso que o Evangelho trata, mas sobre estar mais com Deus, plenamente satisfeito nele. Então, meus irmãos, a Páscoa se tornará algo verdadeiro para nós. Então, o nosso prazer então estiver no Senhor. Não se esqueça, Ele é a videira verdadeira. Ele é o nosso Senhor e Ele está vivo. Não distancie dessas verdades. Não distancie de que Ele se entregou no sacrifício, naquela cruz em nosso lugar. Baixe sua cabeça, vamos orar. Oramos a Ti, Pai, colocando as nossas vidas diante do Senhor, para a glória do Teu nome. Obrigado por essa declaração de que o Senhor é a nossa videira verdadeira, aquele que foi para o lagar em nosso lugar, aquele que ofereceu frutos verdadeiramente agradáveis a Deus, de justiça, para a nossa salvação, em nosso lugar. Obrigado porque o Senhor se sacrificou
Obrigado porque o Senhor está vivo, Pai. A glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.